Gênesis 6:6. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? E então, será que a Bíblia se contradiz? Deus se arrepende ou não se arrepende? Essa é a temática que iremos debater no vídeo de hoje. Queridos e queridas do canal Voz Missionária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a esse nosso canal Voz Missionária. Hoje, como sempre, vamos falar de mais um tema controverso da Bíblia, mais uma curiosidade que às vezes nos deixa com uma pulguinha atrás da orelha. E para começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração pedindo o Espírito Santo de Deus. Oremos. Santo és tu, Deus Todo-Poderoso e maravilhoso que habita nas mansões celestiais. O teu nome, Pai, é exaltado aqui na terra e nos céus pelos séculos dos séculos. Pedimos, Pai, que o teu Espírito desça nesse momento, que nos ajude a compreender a tua palavra. É o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, a temática de hoje: Deus se arrepende? Deus não se arrepende? A Bíblia se contradiz? Como é que nós podemos entender esta questão do arrependimento de Deus? Como eu li no verso 6 de Gênesis, no capítulo 6 e o verso 6 de Gênesis, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso lhe pesou o coração. Mas será que Deus se arrepende? Será que Deus muda de ideias? Como é que podemos entender esta questão do arrependimento? Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de pedir que se inscreva, que dê o seu like, que nos siga aqui no Facebook, que nos siga também no YouTube. Iremos colocar abaixo o link do YouTube para que também possa acessar e assim possa acompanhar ou estar por dentro das nossas novidades. Por favor, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam tirar essas pulguinhas que ficam às vezes atrás da orelha quanto a algumas curiosidades que temos na Bíblia. Primeiro, o que então significa a palavra arrepender? Já que estamos a falar tanto de arrependimento, vamos buscar entender o que significa arrepender-se. Segundo o dicionário, aqui na minha cola temos o seguinte: arrepender-se pode ser identificado como sendo sentir-se culpado por ter cometido algum erro, por ter tido algum comportamento mau. E segundo as escrituras, o que seria o arrependimento? Bem, a palavra arrependimento, o arrepender-se, vem do hebraico nahum, ou narum, que significa entristecer-se. E isso vem da palavra shuab. Por favor, entenda, eu não falo grego, nem falo hebraico, então o meu hebraico é péssimo. Que vem da palavra voltar atrás, mudar de rumo, mais ou menos isso. Então, agora nós sabendo ou entendendo um pouco do que significa arrepender-se, segundo a Bíblia, podemos perceber que quando em Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, podemos perceber que, de certa forma, a Bíblia afirma, não apenas nesse verso, mas também em muitos outros versos, que Deus não se arrepende, que Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. Temos, por exemplo, o verso de 1 Samuel 15:29, que também diz que Deus não se arrepende. Então, como entender isso? Bem, sabendo que na Bíblia a questão do arrepender significa entristecer-se, no verso 6 do capítulo 6 de Gênesis, a palavra arrepender-se pode ser substituída também pela palavra pesou-lhe o coração, ou entristeceu-se, ou é uma palavra que foi colocada, na verdade, para fazer o quê? Para expressar uma dor profunda que Deus sentiu por causa do homem, por causa da pecaminosidade do homem. Isso expressa a dor ou a profundidade da dor divina que Deus muitas vezes sente quando nós cometemos algum erro, quando nós vivemos em pecado, quando Ele sabe que as nossas atitudes pecaminosas vão nos levar às consequências, porque Deus é
é onisciente, é onipotente, ele tudo sabe, tudo vê. Então, ele sabe que por certos caminhos que nós tomamos, as consequências podem ser muito, mas muito grandes, muito terríveis para nós. E por isso, de certa forma, ele entristece-se ao perceber que as suas criaturas, as criaturas que ele fez com tanto amor e a quem ele dedica amor dia após dia, de certa forma desviam-se dos seus caminhos. Bem, como eu disse, o arrependimento divino expressa uma dor. Podemos tomar por um exemplo um pai que tem um filho, que dedica tudo ao seu filho, que faz de tudo para que o filho esteja bem. E aquele filho, de certa forma, sai dos caminhos, sai dos trilhos. Aquele pai, de certa forma, também fica decepcionado. Então, neste verso, assim como em outros versos, como 1 Samuel 15, 29, como 1 Samuel 15, 11, Jonas 3, 10, a palavra, quando fala-se que Deus arrependeu-se, expressa exatamente expressa a dor que Deus sente muitas vezes ao perceber que as suas criaturas têm saído dos seus trilhos, assim como um pai, né, entre nós aqui, se sente triste, se sente magoado ao ver o seu filho perdendo os trilhos, saindo dos caminhos. Vamos ler Jonas 3:10. Jonas 3:10. Pronto, está aqui. Jonas 3:10 diz o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, nós conhecemos bem essa história de Jonas, que ele foi chamado por Deus para pregar em Nínive, para que aquele povo se arrependesse. Então, quando diz que Deus se arrependeu do mal que lhes tensionava fazer, é no sentido de como eles mudaram de atitude, as consequências que poderiam vir do comportamento anterior dele, de certa forma, foram anulados. Não no sentido de Deus mudou de ideia, não. De certa forma, Deus mudou de atitude quanto ao tratamento do pecador. Ele, claro, não tolera o pecado, mas por ele amar o pecador, de certa forma, as atitudes dele vão mudar, sendo condicionadas também pelas decisões que os seus filhos tomam, mostrando dessa maneira que, de certa forma, aquilo que Deus faz é condicionado por aquilo que nós fazemos. O que é que isto quer dizer? Em Hebreus 13, 8, já volta esta questão do que é que isto quer dizer. Em Hebreus 13, desculpem. Hebreus 13, 8, diz o seguinte: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e para sempre. Então quer dizer, Deus é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e sempre o será. Tiago, um dos versos também diz que em Deus não há sombra de variação. Isto é, Deus não muda o seu caráter quanto ao seu caráter e o seu pensamento quanto ao pecado. Mas é lógico que a atitude de Deus muda quanto ao pecador. Em Jeremias 18, do verso 6 a 10, que diz o seguinte, verso 6 a 10. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Temos aqui, claro, o Senhor dizendo, também ele, de certa forma, mudará ou as consequências que poderiam vir pelo mal que Deus proclamou àquela nação, poderiam não mais vir, porque por causa da mudança de comportamento, da mudança de atitude daquele povo, Deus também iria tirar a sanção que seria imposta sobre o mesmo povo. Continuando no verso 9, diz o seguinte:
E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então percebemos que tanto para o bem como para o mal, Deus nos chama a atenção. Aquilo que você faz da tua vida vai condicionar as consequências que virão sobre o mesmo ato. Deus, ele não muda no seu caráter. Deus não se arrepende no sentido de alguma coisa pega Deus desprevenido, no sentido de Deus comete um erro e aprende com os seus erros, como nós seres humanos normalmente tem acontecido conosco. Não, em Deus, no sentido de seu caráter, não há variação. Ele continua a abominar o pecado desde o princípio, desde a entrada do mesmo até hoje. O que nós temos que perceber é que à medida em que nós mudamos de comportamento, as consequências que poderiam vir daquela ação que nós abandonamos acabam sendo anuladas ou cessadas. Então Deus nos convoca, Deus nos chama para que sejamos pessoas que têm atitudes retas, de modo que as consequências ou os frutos das mesmas atitudes possam ser boas. Então hoje o desafio, irmão, é este, que Deus, quando falar sobre si ou sobre a sua casa para plantar, que o irmão possa ouvir a voz do Senhor, que o irmão possa seguir a direção do Espírito Santo, para que possa colher e para que o mal que poderia sobrevir sobre a sua casa, sobre si, não venha. Da mesma forma, quando um reino, quando Deus proferir juízo sobre algum reino e este mesmo reino se arrepender, esta mesma pessoa se arrepender, as consequências dos erros que você estava cometendo vão ser anuladas. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, como diz em algumas passagens da Bíblia. Então, a conclusão é esta, que Deus não se arrepende, que nele não há sombra de mudança no que diz respeito ao seu caráter e ao olhar que ele tem do pecado. E lembre-se, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O problema de Deus não é com o pecador, mas sim com o pecado no qual o pecador se encontra inserido. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre esta questão do arrependimento. E fique sabendo que o seu Deus não é o Deus que comete erros e depois se arrepende. É um Deus que tem noção das coisas desde a eternidade. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Então, Ele de tudo sabe e tudo conhece. Então, coloque-se aos pés do Salvador, aos pés do Redentor, aos pés de Deus, e Ele te guiará a sua vida, a sua família. Que esta palavra possa lhe abençoar, possa lhe edificar. Que possa o irmão trazer esta novidade, essa mensagem para outras pessoas que talvez tenham a mesma curiosidade sobre o arrependimento, o modo de Deus de ser, o caráter dele. Que a sua vida seja imensamente abençoada, em nome de Jesus Cristo.